Olá, boa noite, professores e alunos do Colégio Unigrau. Meu nome é João Gabriel Ribeiro Giovanelli, sou ecólogo formado pela Unesp de Rio Claro, com mestrado e doutorado em zoologia, também pela Unesp de Rio Claro. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Marcos De Martini e estender também esse agradecimento a todos os coordenadores aí do Colégio Unigrau e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, porque eu cresci em São José do Rio Pardo, então muitas das minhas escolhas profissionais foram feitas porque eu vivenciei coisas muito boas em São José, sempre estudei em boas escolas, tive essa oportunidade e também tive ótimos professores. Então é um prazer muito grande estar de volta aqui em um grande colégio como é o Unigrau, e poder apresentar coisas tão importantes como os projetos que as Nações Unidas vêm fazendo aí ao redor do mundo. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para motivar aí os alunos em seus projetos aí ao longo da semana, um pouquinho da minha experiência em projetos internacionais, projetos especiais, principalmente do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para quem não sabe, o PNUD é um órgão vinculado à ONU, tá? Que ele executa mais na prática os projetos, os objetivos que a ONU tem, né, ao longo aí dos seus projetos ao redor do mundo. Tá? Então, eu vou focar essa abertura, essa fala, em projetos mais práticos, no que vem acontecendo, e contando um pouquinho da minha experiência, da minha história, ao longo desses projetos especiais que a gente chama. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho de alguns slides, e aí a gente vai conversando ao longo da apresentação. Então, gente, eu já me apresentei um pouquinho aí no começo, né? Eu sou o João Gabriel, ecólogo, e pelo fato de ter esse currículo aí mais focado na área ambiental e também semestre e doutor aí na área, abre a oportunidade de a gente prestar consultoria para projetos maiores, né? Projetos com responsabilidade técnica um pouco maior. Né? Então, aí, ao longo de 10 anos da minha carreira, eu prestei alguns serviços, né? Fiz algumas consultorias, tanto para empresas privadas, como para ONGs, como também para o PNUD, para a GIZ, que é uma agência internacional, e para o ICMBio, que é o órgão governamental aí que cuida da área de conservação da biodiversidade e das áreas protegidas brasileiras. Né? Então, com isso, eu também tenho experiência aí em zoologia, né? Eu participei da última lista dos anfíbios ameaçados de extinção aí no Brasil e publiquei 2 guias sonoros de identificação de anfíbios. Então, essa minha experiência abriu portas aí para que eu pudesse trabalhar em projetos relacionados à conservação da biodiversidade no âmbito de projetos maiores, projetos da ONU. Tá? Então, como foi isso? Né? Eu consegui uma contratação, a minha primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho foi em 2008. Então, o PNUD me contratou para ser consultor do ICMBio. Então, eu prestei uma consultoria dentro do ICMBio, mas sob coordenação do PNUD. Então, para quem não sabe quem é o PNUD, vou trazer alguns exemplos importantes deles. Né? Então, o PNUD, como eu disse antes, é um órgão mais técnico. Né? Ele implementa os projetos da ONU, tanto através de financiamento, como também prestação de serviços, consultoria e estudos técnicos. Né? Um exemplo maior do PNUD, acho que é o mais falado, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Né? Então, a partir desses objetivos, que já faz mais de 15 anos que eles estão implantando, que é relacionado à pobreza, erradicação de fome e o maior cuidado com o meio ambiente, para cada um desses grandes objetivos, o PNUD tem uma linha de trabalho, né, que ele atua aí ao redor do mundo, financiando projetos, entre outras coisas. Então, muitos dos projetos que eu participei foi vinculado a esses grandes projetos internacionais, né, o ODS e outro também muito conhecido de vocês, e se não conhecem é interessante, que são as metas de Aichi. As metas de Aichi, elas são bem relacionadas, têm um foco mais restrito, que é o foco da conservação da biodiversidade. Então, são metas globais que os países se comprometeram
e elas venceram em 2020 agora, e elas são relacionadas ao quê? A conservação da biodiversidade, a conservação de florestas, não deixar que as espécies se extinguem, conservar o maior número de florestas, em torno de 15% a 20%, enfim, são diversas metas que não cabe agora eu falar, mas é interessante esse aprofundamento. Então o PNUD também interveio em cima disso e auxiliou os países a implantar as metas de Aichi, né? Só a título de curiosidade, as metas de Aichi vencem esse ano e os países não conseguiram cumprir. Então existe aí um longo caminho para aplicação ainda dos países, tanto dos governos como das empresas, para atingir as metas de Aichi, tá? Então fica a dica aí desses dois grandes programas, né, que são as ODSs e as metas de Aichi aí, relacionadas aí à conservação da biodiversidade, mudanças climáticas e essa parte mais global aí que esses projetos possuem. Então, o primeiro projeto que eu participei, mais para exemplificar, foi o projeto Proecos. Ele foi financiado pelo PNUD, dentro do ICMBio, e em 2008 eu participei de uma etapa dele, que era verificar quais áreas prioritárias brasileiras poderiam se tornar áreas protegidas, né? Então, para quem não sabe, o Brasil tem um mapa de áreas prioritárias para conservação que tem uma escala de prioridade, né? Qual que é a área mais importante para a gente se proteger e tal. E a partir disso, a gente cria, o objetivo era selecionar, fazer diagnósticos de cada uma delas, para criar unidades de conservação, que são as áreas protegidas, os parques e reservas, né? Um dos mais conhecidos aí nosso, talvez, seja o Parque Nacional do Itatiaia, né? Que é uma unidade de conservação de proteção integral, conhecido como PARC, que é onde você tem que proteger a biodiversidade e propiciar o turismo dentro dela. Então, tem diversas categorias aí de unidade de conservação, e o objetivo, então, nosso era o quê? Era transformar algumas áreas prioritárias em parques, reservas e outras coisas. E como a gente fez isso, né? Como era o primeiro passo ainda, o que a gente fez foi o quê? Uma seleção de quais áreas seriam melhores, e a partir daí a gente fez estudos de mapeamento de vegetação, lista de espécies de fauna e flora, aspectos de clima, aspectos das populações que vivem dentro, e a gente vê quantas espécies ameaçadas essa área vai proteger, se é uma área que ela é relevante em termos de beleza cênica, enfim, faz todo um estudo, um diagnóstico, e aí a gente põe critérios e elenca assim, quais seria a possibilidade dessa área virar um parque ou uma reserva, né? Nesse trabalho a gente fez para 18 áreas no Brasil, né? Nem todas viraram áreas protegidas, mas uma delas, aqui eu trago como exemplo, na região aqui do sul do Amazonas, foi criado um mosaico de reservas, parques, na região de Manicoré, no sul do Amazonas, com a divisa com o Pará. Então, foi uma contribuição muito interessante, porque uma das metas da ODS e das metas de Aichi é aumentar a superfície de área protegida no planeta Terra. Então, aqui foram criados milhões de hectares lá na Amazônia protegidos, com base nesse projeto aí do PNUD, que auxiliou, que deu incentivos financeiros e técnicos para que isso acontecesse, né? Só lembrando que eu participei de uma etapa desse processo, esse processo envolveu muitas pessoas, né? Mas eu participei então dessa etapa aí de verificação dos dados, quais seriam as melhores áreas e os melhores alvos de biodiversidade para se conservar dentro dessas unidades de conservação, tá? Então, esse é um exemplo de um projeto que o PNUD, então, incentivou e financiou aqui no Brasil e que eu participei, tive essa possibilidade de participar, tá bom? Um outro exemplo, então, é mais relacionado a metas de Aichi. Então, o PNUD também, através de seleção de consultores especializados, abriu um edital internacional para financiar consultores dentro do ICMBio para fazer um auxílio e liderar esse processo de atualização das espécies ameaçadas brasileiras. Por quê?
É importante o Brasil saber quantas espécies estão ameaçadas e aonde elas estão e quantas elas são, para que a gente saiba planejar isso e cuidar isso de maneira correta. Então, a gente sabe que tem 10 espécies ameaçadas no sul de São Paulo, então a gente vai colocar esforços nossos lá. Então, isso é uma das premissas da meta de Aichi, conhecer a biodiversidade e, após conhecer e investigar os níveis de ameaça, a gente criar projetos para conservá-la. Então, o PNUD, né, financiou, então, consultores aí para atuar dentro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para atualizar aí as listas de espécies ameaçadas. No meu caso, eu, como sou especialista em zoologia, principalmente em répteis e anfíbios, eu fui contratado, junto com outras pessoas, para auxiliar, então, na lista de espécies aí dos anfíbios brasileiros, tá bom? Então, por que então escolher os anfíbios, né? Os sapos, as rãs e as pererecas? Porque no Brasil também chama muita atenção que o Brasil é o país mais rico do mundo em número de espécies de anfíbios. Então, se a gente olha nesse mapinha aí, ó, a parte mais vermelhinha, mais forte, ressalta aí, ó, a grande quantidade de espécies que a gente conhece de anfíbios ali na Amazônia, e aqui embaixo, ó, mais ali na Mata Atlântica, no sul, em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, aquela faixinha vermelhinha, que é a Mata Atlântica, a Serra do Mar, que é uma das regiões mais ricas também de anfíbios do mundo. Então, por conta disso, por conta dessa importância, o PNUD, então, fez essas contratações e selecionou, então, os consultores para atuar nisso, ok? O que a gente viu, né, foi um processo longo, um processo que a gente avaliou todas as espécies que eram válidas para o território, né? Então, aqui a gente avaliou 973 espécies, incluindo sapos, rãs e pererecas, as salamandras, que também são anfíbios, e as cobras cegas e cecias, que também são anfíbios, né? E naquele momento, em 2013, 2014, eram 973 espécies válidas no Brasil, né? Hoje, atualmente, a gente sabe que tem mais de em torno de 1.000 e poucas espécies, mas naquela época era 973. E para cada uma dessas, a gente avaliou, junto com especialistas de faculdades, pessoas de outros países, mas principalmente pesquisadores brasileiros, o grau de ameaça que essas espécies têm. Então, a gente viu se ela era criticamente ameaçada, se ela estava em perigo, se ela era vulnerável, ou se ela estava quase ameaçada. A gente colocou essas espécies dentro desses critérios para a gente ter uma ideia aí de quais seriam as mais prioritárias, as quais estariam quase ameaçadas, ou a que não tem conhecimento nenhum ainda. E isso a gente ajudou, a gente auxiliou a criar, então, a lista de espécies ameaçadas brasileiras, né, que tem aí em torno de quase 30 espécies, ou em torno de 30 a 40 espécies ameaçadas, e a gente, para cada uma delas, criou fichas explicando o porquê, o como fazer para ela não ficar mais ameaçada, né? E por que está ameaçada, quais são as ameaças que incidem sobre essas espécies, né? Mas, no geral, a gente vê aqui no gráfico de baixo, ó, que o setor de agropecuária, a expansão urbana, a poluição, a produção de energia e o setor de transporte, especialmente as estradas, são os principais vetores de ameaça para os anfíbios. Então, esses setores aqui é o que precisariam ser melhor regulados, com leis ambientais de verificação de impactos, para que melhorasse, então, aí, o grau de ameaça sobre os anfíbios brasileiros. Tá? Então, esse é o segundo exemplo de projeto, ele é mais vinculado, então, às metas de Aichi, mas também teve participação aí do PNUD, como um projeto especial, então, que o PNUD financiou. Tá bom? E aqui, para fechar essa nossa conversa, eu trago alguns temas relevantes atualmente aí, que estão, vamos assim dizer, na crista da onda, que é o que a gente mais vê sendo citado, que as conferências agora internacionais vão focar mais. São praticamente 3 temas, né? O primeiro deles seria o quê? As mudanças climáticas, né? Então, cada vez mais a gente sabe que as mudanças climáticas são causadas pelos seres humanos, né, através das emissões de combustíveis fósseis,
né? E diversos estudos e diversas universidades fazendo estudos diferentes com outras abordagens, mas sempre com método de verificação das mudanças de clima, elas chegam na mesma conclusão. Então a gente vê então que as mudanças de clima são reais e são causadas pelo homem sim, e é um problema muito sério. Então a gente aqui é um exemplo, ó, cada curva, cada linha desse gráfico foi feito um estudo de um instituto fica nos Estados Unidos, o outro fica na Europa, o outro fica na China, o outro fica no Reino Unido, e todos eles chegam quase na mesma conclusão, né? Que a temperatura está subindo desde 1880 até os dias atuais, é uma temperatura aí anômala, né? Então a gente vê muito do efeito disso nessas ondas de calor que a gente está tendo. Infelizmente, a gente está tendo cada dia mais dias consecutivos de dias de calor acima de 35 graus, não era uma coisa comum, né? E com certeza os incêndios florestais atuais estão catalisando isso com efeitos sinérgicos, então a gente está sentindo isso cada vez mais. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, com certeza é um tema muito importante para ser explorado aí em projetos, por vocês, alunos, ao longo dessa semana. Com certeza as mudanças climáticas é um tema aí da vez e com certeza merece muita atenção aí ao longo dos anos, tá bom? Outro tema que a gente está assim, cansado de saber aqui na mídia, né, é o desmatamento lá na Amazônia, né? Então, o desmatamento na Amazônia é um fato, né? Desde 1970 para frente, isso foi meio que evidenciado que estava crescendo, que devia ser parado. Houve um período aí no Brasil que a gente conseguiu estacionar. Lógico que nunca parou de se desmatar, mas o que a gente vê agora é que a intensidade está cada vez maior, né? Infelizmente, os níveis não estão tão baixos como antes, e desde 2018 até agora a gente viu aí um desmatamento muito intensificado, principalmente aí no arco do desmatamento e ao longo das rodovias federais aí que tem na Amazônia, né? Então, é um tema da vez, porque a Amazônia ela provém diversos serviços ambientais para a sociedade brasileira, como também para a sociedade mundial. É a partir delas que as grandes nuvens aí de chuvas que alimentam aí o sudeste e o centro-oeste do Brasil se formam. O Rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo, enfim, tem uma biodiversidade fantástica, tem um potencial de geração de PIB absurdo, se a gente conseguir manejar isso sustentavelmente. Então, a tristeza de se ver a Amazônia queimar é por conta disso aí também, não somente o impacto sobre os animais e plantas, claro que é super importante, mas é muito triste ver que a gente poderia estar manejando isso de maneira correta e deixando para futuras gerações e mantendo os serviços ambientais que a floresta presta, ao invés de cortar, ganhar dinheiro a curto prazo com pecuária, com extração ilegal de madeira. A gente está fazendo dessa maneira, ao invés de fazer uma maneira mais pensada, mais planejada, tá? Então, juntamente aí com as mudanças de clima, o desmatamento da Amazônia, que provoca a mudança de clima, também aí é um tema muito importante aí para ser tratado pelos alunos, pelos pesquisadores aí ao longo dos anos, tá? E um tema que não estava, né, não estava aí na mídia, não estava muito focado, apesar de ter alguns indícios que poderia ser importante, são as grandes pandemias, né? Então, o coronavírus veio e nos mostrou aí um desafio muito maior do que a gente imaginava, né? Um desafio global que aconteceu de uma hora para outra, e muitas das coisas que estão acontecendo hoje, a gente entende que se você tivesse deixado o vírus quieto lá dentro da floresta, não estaria acontecendo o que aconteceu hoje, né? Então, o coronavírus, o Covid-19, é uma doença zoonótica, né, que ela depende de um animal para transmitir para o homem. Então, no começo lá da doença, em algum lugar da Ásia, não se sabe ao certo se foi na China ou não foi, algum animal transmitiu isso para o ser humano, né? Só que esse animal, se ele tivesse ficado lá intacto em áreas íntegras lá da floresta, se ninguém encher o saco dele, né, se ninguém atrapalhar ele, essa doença não tinha se disseminado como foi, né? E a gente pode falar mal da China, mas no Brasil a gente tem uma situação muito semelhante.
Lá na Amazônia a gente destrói, a gente caça muitos animais para alimentação e também para peles, essas coisas. Então a gente está mexendo nesse balanço aí de integridade das florestas. Então existe um risco muito grande também de outras epidemias e pandemias começarem aqui no Brasil. Então já está se acontecendo aí coisas interessantes mostrando que as florestas, principalmente as florestas intactas, elas são os nossos antivírus, né? Então é um reforço mais adicional que mostra o quê? Que as florestas, além de prover serviços ambientais como água, umidade, temperatura amena, ela também vai servir de antivírus, ela vai proteger a gente dos vírus zoonóticos que sempre existiram, mas existiram em lugares mais intactos, para não deixar vir para a sociedade, para a cidade, tá? Então, esse tema também é muito forte, ele está relacionado também à mudança de clima, a desmatamento, então é um tema quente, um tema importante aí, que vocês podem focar em seus estudos e com certeza os pesquisadores vão focar ao longo dos anos, aí muita pesquisa com relação a isso, porque é uma coisa nova, uma coisa interessante, que muita gente previa, mas não com a intensidade que foi agora, tá? E aí, para motivar aí vocês, eu trago essa personalidade aí do ano, né, que foi a Greta. Mostrou aí a força que a geração nova tem. Muitos adultos não entendem essa força, essa coragem que ela tem, criticam ela de maneira a não entender, criticam da boca para fora, mas ela traz essa insatisfação que eu achava que ia vir com a minha geração, mas não veio, que é o quê? Os governos, os governantes sempre tentam ser anti-ciência, mais populista, né? Não escuta a ciência, falham muito com os jovens, mas os jovens agora estão entendendo que isso é uma traição, né? Então a Greta fala isso. Não adianta vocês já falharem com a gente sempre e dar outra desculpa, falando que não dá para aplicar ciência, que ciência não funciona, que a economia é assim e tal. Não é bem assim, né? Tudo é importante, inclusive a proteção do meio ambiente. Então a Greta traz isso para a gente de uma maneira, de uma voz de uma criança, mas com uma sensibilidade muito forte, que os adultos deveriam escutar, os poderosos, os governantes deveriam escutar, porque é uma mensagem muito forte, né? Que é quase que ela fala que é uma traição, né, que os governantes e os poderosos fazem com os jovens, né? Em vez de cuidar do meio ambiente, não, é sempre uma desculpa que vai jogar isso para frente, que vai ser feito um dia, mas a hora é agora. Essa geração da Greta e de vocês é a geração crucial, né? Se a gente não resolver os problemas ambientais agora, não vai ter mais assim metas de arte daqui 30 anos. A hora é agora, tá? Então, por isso que tem tanta preocupação com relação ao meio ambiente. É um tema muito sério. Espero aí que ajude aí a vocês esses temas a sensibilizarem e vocês a trabalharem com esses temas tão relevantes que é a questão ambiental, tá? Então, essa era a minha fala. Eu gostaria de agradecer novamente aí a escola, Unigrau, né, pelo convite. Como eu disse anteriormente, é um prazer aí falar com vocês e eu espero que vocês tenham uma ótima semana aí da Uniono e que grandes projetos saiam, grandes ideias e que isso inspire vocês não somente os dias atuais, mas inspirem também vocês as suas profissões, os seus futuros, que isso seja aí o começo de um sonho aí que vai se tornar realidade, tá? Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.